Olá, bem-vindos ao Criarte. Hoje é segunda-feira, dia da atualização, e hoje vamos ficar com a análise da obra de Bosch, O Último Julgamento. Bem-vindas! Olá, bem-vindos ao Criarte. Eu sou a Sara. Hoje é segunda-feira, dia da atualização, e hoje vamos ficar com mais uma análise da obra fantástica do nosso pintor Hieronymus Bosch. Hoje vamos analisar O Último Julgamento. O Último Julgamento é mais um tríptico de Bosch. Foi realizado algures entre 1504 e 1508 e encontra-se na Akademie für Bildende Kunsten, em Viena, na Áustria. Tal como outros famosos trípticos, incluindo o famosíssimo Jardim das Delícias Terrenas, nós já analisámos aqui no nosso Criarte, e que eu vou deixar um link aqui para se quiserem ir lá ver, assim, aprender algumas coisas. Portanto, tal como o Jardim das Delícias Terrenas, também este Último Julgamento estava quase sempre fechado, só se abrindo nos dias de festa para ser admirado. Ora, fechado, este tríptico apresenta uma expressão bastante prosaica do nosso mundo, e uma vez aberto podemos então ver o mundo brilhante e o mundo colorido e o mundo horrível do inferno, porque mais uma vez esta obra de Bosch é também voltada para os horrores do inferno e para o que é que se passa com os pecadores. Vamos então analisar a obra primeiro fechada e depois aberta. Com esta obra fechada, vemos um santo em cada porta. Estes estão pintados numa técnica chamada grisaille. Já falámos nisto também quando falámos no Jardim das Delícias Terrenas. É uma pintura monocromática, normalmente usando apenas tons de cinzento. Estas imagens vão contrastar imenso com o colorido do interior. A ideia do pintor, ao usar o grisaille, foi para imitar a pedra da igreja. Esta técnica tinha sido anteriormente explorada por outro grande pintor, como Jan van Eyck. Por exemplo, nos painéis exteriores do retábulo de Ghent, que nós também analisámos e que vamos deixar aqui também um link neste vídeo para, se quiserem, se tiverem curiosidade, irem até lá e aprenderem alguma coisita. Mas aqui o Bosch inovou, porque não pintou nichos e esculturas, mas optou por pintar pessoas normais, numa cidade e numa paisagem, respectivamente. Aqui, utilizando a técnica de grisaille, podemos observar no painel da direita São Bavo, que era, na verdade, era o padroeiro, na verdade, de Ghent, na região flamenga da Bélgica. São Bavo está aqui a distribuir esmolas aos pobres e doentes. Através de uma portada, podemos observar ao fundo uma cidade tipicamente flamenga. Podemos aqui observar detalhes da arquitetura da cidade. No outro painel, o da esquerda, temos São Tiago. São Tiago viajou através de todo o tipo de expressão da maldade humana e foi salvo apenas pela fé. Este santo está muito associado com a peregrinação. Foram estas suas peregrinações que mais tarde tantos fiéis cristãos vieram a seguir durante o período da arte românica. Estes dois painéis estão ao fundo com um brasão, o que nos poderia dar uma pista da identidade do possível patrono. No entanto, o brasão está em branco e não se sabe o porquê. Alguns historiadores da arte sugerem que o patrono possa ter falecido antes da obra estar completa, mas, tal como tantas outras coisas na vida de Bosch, não sabemos nada. Vamos agora analisar a obra aberta, porque mais uma vez este tríptico estava sempre fechado e nos dias de festa abria-se, não é? Então vamos analisar a obra aberta e vamos vê-la com muita atenção. Esta obra conta quase uma história. A história tem início no painel da esquerda, com Deus no céu. Ora, Deus está no topo deste painel, numa espécie de amêndoa mística brilhante. Deus está majestoso, rodeado de nuvens. Ao olharmos com mais atenção, podemos perceber centenas ou mesmo milhares de anjos. E o que é que os anjos estão a fazer? Esta é a revolta dos anjos, liderados por Lúcifer. Mais tarde vão ser expulsos do céu e vão, claro, viver no inferno. Na parte inferior do painel, podemos ver Deus a extrair Eva da costela de Adão, sendo esta a última parte da criação. Logo acima desta cena da criação temos o quê? Temos a tentação. Em primeiro plano temos uma sensação pacífica, uma sensação serena, mas este é um ato que desafia as leis de Deus. É o momento do pecado original. Por cima temos um animal que se alimenta de outro, ou seja, a harmonia foi quebrada. Depois temos um anjo vingador que, furioso e de espada na mão, expulsa Adão e Eva do paraíso. Temos aqui um desenrolar quase cinematográfico dos acontecimentos. No topo a queda dos anjos rebeldes, depois em baixo a criação de Eva e depois a tentação e finalmente a expulsão de Adão e Eva. Estas histórias refletem-se uma na outra. Temos a desobediência de Lúcifer, temos a desobediência de Adão e Eva. Temos a expulsão de Lúcifer do céu e temos o homem a ser expulso do Jardim do Éden.
Existe aqui um paralelo celestial e um paralelo terreno. A obra de Bosch é a sua preocupação com o preço deste pecado. Bosch, até no seu tempo, era famoso pela filosofia pessimista e pela crença que a possibilidade da salvação da humanidade era quase impossível. E agora vamos passar então para a análise desse painel central, que é o maior. Na parte superior do painel central vemos Cristo no papel de juiz. À sua volta vemos anjos com longos trompetas douradas, não é? Que anunciam o fim dos tempos. Por baixo desta cena, ocupando quase todo o painel, temos o limbo, ou as margens do inferno. Nesta cena, Bosch combinou imagens dos 7 pecados mortais, os pecados que condenam a humanidade a uma eternidade no inferno. Esta cena aqui descrita está repleta de cenas de tortura e crime que as pessoas infligem umas às outras, mas que aqui são realizadas por demónios fantásticos. Cada punição nesta obra destila-se a um crime específico e estão diretamente relacionadas ao crime cometido. Vamos ver alguns exemplos. No lado esquerdo do painel vemos uma construção que parece uma pousada, uma pensão, um hotel. No telhado desta estrutura temos uma figura que parece alheia a tudo aquilo que está a acontecer à sua volta. É uma figura feminina que parece desfilar numa passarela ou num palco, mas ao redor dela, a mordê-la, está um estranho inseto que ela está a ser conduzida por um dragão a uma espécie de cena de prostituição. Toda esta cena está a ser acompanhada por um alaúde que é interpretado por outro demónio. Atrás, outro demónio toca a corneta, sendo que a corneta parece uma extensão do seu próprio corpo. Bosch usa aqui a música como um veículo para o pecado, como sinal de indulgência do prazer. Ora, abaixo desta representação do orgulho e da vaidade, temos então a representação do pecado da gula. E o que é que nós vemos aqui? Vemos um homem com muito peso sendo alimentado à força. Um líquido é vertido para a sua boca. Este líquido é, na verdade, vertido por um sifão e são os excrementos do diabo, cujas nádegas podemos ver através das grades da janela. Ora, abaixo de toda esta cena vemos um enorme peixe demoníaco a devorar outro, o que poderá ser uma referência a um provérbio nórdico, que é qualquer coisa assim: o peixe grande come o peixe pequeno. À direita desta cena podemos ver dentro da pousada uma série de figuras enforcadas e logo abaixo um enorme caldeirão, como uma série de figuras a ferver. Estas figuras estão a ferver em metal fundido, metal obtido com o seu dinheiro. Este é o pecado da ganância ou da avareza. Neste painel existem bastantes representações da dor e do sofrimento. Vemos homens a ser assados ou fritos por rãs estranhas, podemos ver uma frigideira ao lume com partes de um corpo. O que perturba o espectador nesta obra é a sensação de trivialidade, de normalidade do cotidiano destas figuras demoníacas, que torturam os seres humanos como se de uma atividade cotidiana normal uma coisa qualquer se tratasse. Isto serve para quê? Para nos lembrar que o inferno é eterno. No meio do painel, podemos ver o pecado da ira, sendo representado por 3 cavaleiros horrorosos. O cavaleiro central tem no seu capacete uma cabeça decepada e vendada. Abaixo temos imagens de corrupção e de medo por todo o primeiro plano. Nós temos corpos mutilados, cortados, trespassados com flechas, feridos e até devorados de várias maneiras. Claro que tudo isto, não é, serve de introdução ao último painel, que é o painel da direita, que é o próprio inferno em si. Vamos então agora olhar para o painel da direita, para o inferno, e vamos analisá-lo com cuidado. No painel da direita temos então a figura de Satanás ou Lúcifer sentado numa espécie de julgamento simulado. Um julgamento caricatural das almas que foram consideradas pecadoras. E aqui Lúcifer distribui as terríveis punições de acordo com os seus crimes cometidos em vida. Na porta atrás dele podemos ver imagens de sapos. Os sapos muitas vezes são os torturadores dos humanos. Sobre o telhado podemos ver todos os condenados no inferno, que já reconheceram que vão passar a eternidade no inferno e que choram e que se desesperam e que lançam os braços para o ar. Estes vão popular a cidade do inferno, que podemos ver acima desta imagem. É um lugar de fogo e de enxofre. É uma cidade de ruínas e decadência. É uma cena apocalíptica e terrivelmente poderosa. E reparem bem no trabalho de luz que é realizado aqui por Bosch. É magistral. Ao olharmos para o tríptico como um todo,
temos Deus no canto superior esquerdo e Satanás no canto inferior direito. E pronto, analisamos mais uma obra de Hieronymus Bosch, desta vez o Último Julgamento. Este quadro é interessante, mas são muito fortes, não é? Os trabalhos dele são mesmo muito fortes. Na próxima semana temos mais atualização na segunda-feira, vamos analisar uma outra obra de Hieronymus Bosch. Não se esqueçam de fazer gosto nos nossos vídeos, de partilhar e, acima de tudo, de subscrever o nosso canal, porque nós aqui no CriArte trabalhamos a troco de subscritores, ok? Por hoje é tudo, fiquem bem, eu sou a Sara. Tchau!